Que tal saber um pouco mais a respeito do transtorno de personalidade borderline? Olá, eu sou Mariana Fonseca, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e vim falar um pouco a respeito do transtorno de personalidade borderline. Não é incomum que as pessoas cheguem ao consultório de psicologia já com o diagnóstico prévio de transtorno de personalidade. E muitas vezes elas chegam assustadas porque passam a comparar o transtorno de personalidade e a confundir com um desvio de conduta, um desvio de caráter e se sentem mal. O próprio diagnóstico de um transtorno de personalidade em si já gera um mal-estar. Mas essas coisas são bem diferentes, A nossa personalidade é formada ao longo da nossa vida, no período da infância, adolescência, é influenciada por fatores neurobiológicos, fatores genéticos, cognitivos, as nossas experiências sociais, culturais, vivências familiares. Tudo isso influencia na formação da nossa personalidade, que nada mais é o nosso jeito característico de ser, A maneira como lidamos com as pessoas, como reagimos diante das adversidades. Nós somos diferentes porque temos personalidades diferentes, E só podemos dizer que existe uma personalidade formada lá no final da adolescência e início da vida adulta. Tem alguns padrões de personalidade que, quando eles se tornam rígidos demais, inflexíveis, eles passam a trazer determinados prejuízos. Prejuízos nas relações de trabalho, nas relações sociais como um todo, na vida afetiva, vida familiar, e causam uma série de prejuízos e danos, até mesmo sofrimento. Um sofrimento muito grande para aquele que porta esses padrões inflexíveis e para aqueles que estão à sua volta, no convívio diário, no convívio de trabalho, enfim. Quando estes padrões se instauram, é que nós falamos em um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade borderline, especificamente, ele possui alguns padrões bem determinados, de instabilidade emocional, instabilidade nas relações afetivas, padrões de pensamentos distorcidos da realidade e atos impulsivos. Na instabilidade emocional, nós temos a presença de pensamentos negativos, bastante persistentes e muito intensos. Então, um sentimento de um desvalor constante, de se sentir menosprezado pelas outras pessoas, de sentir um vazio, sentir solitário o tempo todo. Quando eu sinto raiva, a minha raiva é muito desproporcional, ela não condiz com a realidade, são sentimentos muito intensos. Além disso, essas emoções elas variam muito num curto período de tempo. Eu posso estar agora pensando, tendo uma tristeza muito grande, penso até numa questão de tirar a própria vida, e daí a pouco eu já me sinto melhor, esqueço aquilo que aconteceu antes. Então, é uma instabilidade, uma variação emocional muito grandes. Quanto aos padrões de pensamentos, a interpretação da realidade ela se torna um pouco distorcida. Essa interpretação ela acontece de acordo com aquilo que eu formei ao longo da minha vida. Portanto, a minha personalidade em si, as minhas crenças em relação a mim mesmo e ao mundo, elas são responsáveis por essas interpretações. Só que são interpretações tão rígidas, tão fixas, que eu não considero uma outra possibilidade, não considero um outro ponto de vista e bato de frente com aquelas pessoas que dizem o contrário, e bem como fico procurando, se eu não consigo comprovar que esse meu pensamento é verdadeiro, eu busco o tempo todo situações que me mostrem que ele é verdadeiro. Quanto aos atos impulsivos, nós temos as agressões contra outras pessoas, agressões contra nós mesmos, as autoagressões, as automutilações, comportamentos suicidas. Não é incomum que a pessoa com transtorno de personalidade borderline passe por diversas tentativas de suicídio. E muitas vezes não é uma forma de mostrar, de ferir alguém, algumas vezes sim para atingir o outro, outras não, mas para atingir a ele mesmo. Pode ser que em um desses atos, de fato, aconteça o suicídio. Outros atos impulsivos podem levar a pessoa a se envolver com atividades perigosas, uso abusivo de álcool e outras drogas, compras compulsivas, sexo compulsivo sem proteção, entre outros. Nos relacionamentos afetivos,
A instabilidade vem principalmente por essa variação emocional, vão do amor ao ódio em termos de minutos. Ao mesmo tempo em que eu amo muito e amo mesmo uma pessoa, ela pode fazer alguma coisa que eu não concorde e de repente o meu sentimento vira muito drasticamente e eu passo a odiá-la. E por consequência disso, eu tenho atos impulsivos, atos agressivos, que seja uma agressão verbal, que seja uma agressão física, provocando muita instabilidade no relacionamento. O fato também de uma crença de desamor, de desvalor bastante acentuadas, faz com que eu sufoque demais a outra pessoa, porque eu tenho medo de perdê-la, eu tenho medo dessa sensação de vazio, de estar sozinho. Então pode ser que os comportamentos sejam abusivos demais, sejam muito excessivos. Pode acontecer de uma pessoa mandar 20, 30 mensagens no intervalo de 5 minutos, tentando buscar a atenção do outro. Pode acontecer também de ligar no meio da madrugada, de tentar falar, para mostrar para aquela pessoa que ela está ali, que o outro não pode esquecê-la, e tudo isso pelo medo de ficar sozinho, uma crença de abandono muito grande. Diante desses fatores, a gente pode perceber que, de fato, o transtorno de personalidade borderline é algo que causa prejuízos significativos na vida de uma pessoa. Só que, geralmente, quem tem esse transtorno chega aos consultórios de psicologia ou de psiquiatria levados por uma outra pessoa, sem que eles, por si mesmos, consigam perceber a gravidade desses sintomas, né? A gravidade desses comportamentos, desses pensamentos disfuncionais e dessa intensidade emocional. Portanto, a adesão à terapia nem sempre é muito boa, né? Vamos falar de outras coisas, o outro é sempre o culpado pelas coisas que acontecem. Algumas vezes vai perceber que o comportamento é de fato exagerado, que a emoção é de fato exagerada, mas busca sempre uma justificativa, sempre tem uma justificativa do porquê ele agiu desse jeito. Desse modo, o objetivo da terapia, né, mais especificamente da terapia cognitivo-comportamental, seria trabalhar a tríade de emoções, cognições e comportamentos, trabalhando todas essas áreas no sentido de levar uma melhora da qualidade de vida e das relações interpessoais, diminuir os comportamentos agressivos e impulsivos. Dessa forma, a gente consegue minimizar os desgastes nos relacionamentos familiares, os problemas no trabalho, os problemas conjugais, né? A paciência com os filhos, a maneira como se lida com os filhos. Falando por esse âmbito, nós estamos falando de mudanças comportamentais que geram uma qualidade melhor nos relacionamentos interpessoais. Ao mesmo tempo, trabalhando a parte cognitiva, levar a pessoa a entender que por trás dessas interpretações existem as suas crenças que estão muito ativadas e que nem sempre elas são verdadeiras, que elas são prejudiciais, né? E na tentativa de fazer, de fato, uma reestruturação cognitiva. Mudar o padrão de pensamentos em relação aos fatos cotidianos, tentar amenizar essa labilidade emocional, fazer com que eu mantenha um padrão emocional mais constante, mais condizente com a situação em si. Portanto, se você se percebe dentro de algumas dessas características, né? Não é um jeito de você se autodiagnosticar, né? Isso não acontece de jeito nenhum, não utilizem esse vídeo para isso. Mas se você se perceber dentro de algumas dessas características e perceber que tem um padrão de relacionamento interpessoal em geral prejudicado por esses pensamentos, por essas reações, procure ajuda, né? Busque um profissional, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, vamos modificar essa estrutura de funcionamento para que a vida flua de uma maneira mais leve, certo? Eu agradeço por terem assistido ao vídeo, foi uma forma rápida de esclarecer um pouco a respeito do transtorno. Estarei disponível para responder as perguntas nos comentários, fiquem à vontade. Muito obrigada. Você acabou de assistir mais um vídeo do canal Cazuli Psicologia. Se você gostou deste conteúdo, clique em gostei, é muito importante para nós. Inscreva-se agora no nosso canal para não perder nenhuma novidade. E se puder, é claro, divulgue para os seus amigos. Até a próxima!